Bom, a nossa conversa hoje é sobre o tema Deus tem um propósito para a sua existência, ou descubra o propósito da sua existência em Deus. E o texto que eu quero ler é o texto de Colossenses capítulo 1, verso de número 15 ao verso de número 17. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, está aqui a descrição da palavra de Deus. O filósofo francês René Descartes, ele chegou a fazer a afirmação cogito ergo sum, penso, logo existo. Ele queria chegar ao conhecimento absoluto, e para isso era preciso duvidar de tudo, já que tudo que já estava posto. Então, ele é o autor da frase se penso, logo existo. Né? Penso, logo existo. Queridos, o fato é que a vida é um axioma, ou seja, nós não temos como negar a própria existência. A grande questão é qual o propósito da existência, que significado atribuímos à nossa existência. Eu gostaria de pensar com vocês exatamente sobre isso, sobre esse assunto, dentro de uma cosmovisão bíblica, dentro de uma cosmovisão cristã, né, baseado nesse texto aí de Colossenses 1, 15 a 17. As primeiras coisas que a gente tem que considerar é que Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Então, ou seja, quando a gente conhece a Cristo, a gente conhece a Deus. Quer conhecer a Deus? Vá conhecer a Cristo. Conheça Cristo, tenha uma experiência com Ele. E o texto está dizendo, nele e para Ele convergem todas as coisas. Nele e para Ele todas as coisas convergem. Né? Cristo é supremo em tudo e sobre todos, pois Ele é o agente da criação. Quando Paulo fala por meio dele e para Ele são todas as coisas, isso nos mostra que tudo converge para Ele. Tá? Todas as coisas são mantidas e sustentadas por Ele. Tá? E a partir disso nós precisamos considerar que, primeiro, o propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. É duro a gente reconhecer isso, né? Por exemplo, o maior propósito da sua vida não é simplesmente a sua carreira, ou as ambições que você tem, ou os sonhos que você constrói desde a sua mais tenra idade. Não são as suas aspirações pessoais. Segundo, a procura pelo propósito da vida tem intrigado as pessoas durante milhares de anos. Durante muitos anos, as pessoas estão intrigadas qual o sentido da vida, né? Isso acontece porque fazemos muitas vezes perguntas voltadas para nós mesmos. E se encontrarmos em nós mesmos, ou se acharmos que vamos encontrar em nós mesmos o sentido da própria existência, nós vamos chegar à conclusão que o sentido está errado. O fato é que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. Todos nós. E é Ele quem tem mantido, então, quando a Bíblia nos ensina nele as coisas estão convergidas, aí a gente tem que chegar à conclusão de que você só existe porque Deus deseja que você exista. E somente em Deus nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o propósito e a nossa importância
Ou seja, você foi feito por Deus e para Deus. Então, quando nós desconhecemos esse propósito, isso pode trazer vários conflitos para nós. É por isso que muitas pessoas entram em crise existencial, porque às vezes elas têm tudo, mas não encontram sentido na vida, né? Jamais vão encontrar se esse sentido não estiver voltado para Deus, né? E é em Cristo que nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo, de termos erguido nossas esperanças, Deus já tinha posto os olhos em nós. Deus já tinha posto os olhos em você. Então, pare aqui comigo e pensa o seguinte. Primeiro, você não é um acidente. Eu nasci porque meus pais não me planejaram. Não, você não é um acidente. Para Deus, você não é um acidente. Segundo, seu nascimento não foi um erro. A sua vida não é um erro da natureza. Deus programou você. Onde nasceria, onde viveria, raça, nacionalidade, sexo, cada detalhe, quais seriam os seus talentos, quais seriam as suas habilidades. É por isso que Davi vai nos ensinar lá no Salmos de número 139, quando ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, verso 13. Então, Davi está trazendo para nós uma informação que Deus já nos conhecia, olha, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Então, entenda isso. Uma frase que eu gosto muito de um pastor batista chamado Rick Warren, ele diz assim, que a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Deus faz em nós. A única forma de nós entendermos o sentido na vida é compreendermos quem é Deus, o que ele faz em nós e o que ele quer de nós. Então, quando nós não reconhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós permitimos que ela seja dirigida por motivos errados. Então, é bem provável que muitas pessoas que entram em crise existencial, ou até mesmo, digamos, dentro de uma espiritualidade, elas entram em crise porque estão vivendo por motivos errados. E esses dias de confinamento têm sido assim oportunos para a gente pensar e perceber quantos motivos errados nós podemos estar desenvolvendo ao longo da vida. Eu estou estudando com jovens da nossa igreja lá no livro de Eclesiastes. E Eclesiastes capítulo 4, verso 4 fala assim, que muitas vezes nós corremos atrás do vento, né? Isso significa que se nós não estivermos dentro de propósitos corretos, nós vamos passar a vida toda correndo atrás do vento. E Salomão fala que tudo é vaidade. O livro fala um pouco, ele é um pouco catastrófico, ele é um pouco pessimista, ele é um pouco, digamos assim, até mesmo depressivo, mas é porque Salomão quer nos mostrar que o fim da vida, se não for para conhecer a Deus, para temer a Deus, ele perde o seu sentido, né? Então, o homem sem propósito é como um barco sem leme. Se você não sabe o propósito da sua vida, é como se essa vida estivesse no meio do mar e o barco está à deriva, qualquer lugar, sem rumo, né? E a Bíblia quer que nós encontremos os motivos certos para a gente existir, né? Motivos errados, eles estão aí. Eu poderia citar algum deles. Por exemplo, tem pessoas que têm motivos errados para viver, como pessoas que são dirigidas pela culpa, né? Passam a vida inteira fugindo com remorso, com vergonha, com lembranças dolorosas, com passado doloroso. Elas são dirigidas pela culpa. Parece que a culpa as consome e vai deteriorando. São sentimentos tóxicos,
nocivos à alma, ao corpo, aos relacionamentos, né? Pessoas dirigidas pela culpa, pessoas dirigidas pela raiva, né? Pessoas que se apegam a mágoas, a rancor e se fecham ou machucam umas às outras. Eu estava assistindo ontem uh, um documentário sobre o Brasil e suas guerras. E eu achei muito interessante o testemunho de um índio, visto que nosso país foi colonizado por portugueses, os primeiros habitantes da terra eram índios. E a gente tem aquela visão romantista de que os portugueses chegaram e catequizaram os índios, ensinaram sobre religião para os índios, mas não foi bem assim não. Então a gente sabe que teve muita morte, muito sangue derramado, muito maus tratos, abuso, né, em relação à figura humana do índio, né? A gente sabe muito disso. E havia um índio fazendo parte desse documentário, mas apesar do tempo, ele trazendo uma raiva, uma mágoa, um ressentimento, um ódio interno para com a figura de todos quantos se configuram como brasileiros e que concordam com esse desenvolvimento que hoje a nossa terra, o nosso povo tem. Eu vi nele muita mágoa. Parece que é uma pessoa que é conduzida pelo ódio, pelo ressentimento. Tem gente que é assim. Parece que o tempo passa, ela não consegue nem receber o perdão de Deus, porque ela não busca de Deus o seu perdão, não perdoam os outros e trazem uma mágoa, elas são tóxicas. Isso é muito ruim. Tem gente que é assim. Pessoas dirigidas pelo materialismo, são acumuladores, têm a ideia de quanto mais possuem, mais felizes serão. O fato é que pode ser que, em termos de bem-estar, alguns desfrutem de uma boa qualidade de vida aqui na Terra. Mas quanto à vida futura, talvez essas pessoas elas estejam deixando a oportunidade de entender que se elas colocam o coração na matéria, elas não colocam o coração em Deus, porque Jesus ensina: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pessoas dirigidas por aprovação, né? Ou seja, são aquelas que ficam na expectativa de que as pessoas ou familiares estejam sempre atendendo às suas expectativas. São pessoas emocionalmente frágeis, estão sempre preocupadas com o que os outros pensam, vivem tentando agradar a tudo e a todos, menos a Deus. Então são pessoas que são dirigidas por essa busca da aprovação dos outros, despersonalizadas, porque se você busca a aprovação de todo mundo o tempo todo, você vai deixar de ser você mesmo, né? Então, é importante que a gente pense o seguinte: sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem propósito, a vida não tem significado, relevância, esperança. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas é a vida sem propósito, né? Por que eu existo? Qual o sentido da vida, né? Não vive então descuidadamente, impensadamente ou exageradamente, como a música do poeta diz, né? Mas certifique-se de que você compreende o que Deus deseja da sua vida, o que Deus deseja de você, porque você foi posto aqui na terra para se preparar para a eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus sonhou com cada um de nós, mas quando Deus nos coloca aqui na terra, é para que, de alguma forma, nós sejamos preparados para a vida futura. Então, lembrando que Paulo fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus ele tem preparado algo maravilhoso para nós, mas muitas vezes nós estamos com o olhar tão somente voltado para a terra. Então, por exemplo, se Deus lhe fizesse
duas perguntas. Suponhamos, baseado aqui naquilo que as Escrituras nos ensinam acerca dos dias finais, do juízo, do julgamento, né? Jesus veio como advogado, mas virá como juiz. Ele perguntasse para você e fizesse o seguinte questionamento: o que você fez com a vida que eu lhe dei? O que você fez com a vida que o Eterno te deu? O que você fez? O que você fez? O que você fez com o Filho Jesus que Deus, o Eterno, lhe enviou? Então, você pode dizer assim: olha, Jesus, eu fui conduzido pelo medo, fui conduzido pela raiva, eu fui conduzido pelo materialismo, eu fui conduzido pelo prazer, pelo hedonismo, eu fui conduzido pela aprovação, né? Se você foi conduzido dessa forma, querido, eu vou dizer que sim, que você viveu por modos errados, viveu por motivos errados. O que você fez com a mensagem, a palavra, o Cristo que eu enviei? E você fala: olha, eu não criei nele, eu descri nele, eu ignorei, né? Eu vou dizer que você viveu por motivos errados. Mas se você disser assim: olha, eu criei em Jesus, eu tenho Cristo na minha vida, isso vai implicar em viver pelos motivos corretos. E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando em Colossenses, porque nele vivemos, nele nos movemos, todas as coisas são convergidas para ele, né? Apocalipse capítulo 4, verso 11, vai nos ensinar também que o apóstolo João disse assim: olha, tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas, né? Então tudo foi criado por ele, né? E tudo foi criado para o agrado de Deus. Então você foi criado para o agrado de Deus. Então quero que você saiba o seguinte, né? A mais profunda adoração é a que leva o homem, a despeito de qualquer circunstância de dor, de dificuldades, se curvar, se prostrar diante do Senhor e atribuir a Deus glória, honra e louvor, através da sua vida e através dos seus lábios. Então eu quero que você saiba o seguinte, para a gente já ir concluindo essa nossa conversa. Primeiro, você foi planejado para agradar a Deus. Quando você nasceu, Deus estava lá como testemunha, alegrando-se. Deus o criou para satisfação dele, e você existe para glorificar a ele, tá? Então esse é o motivo certo pelo qual você e eu existimos, né? Esse é o motivo correto. Quando nós não adoramos a Deus, quando nós não buscamos motivos corretos, nós vamos substituir Deus, Cristo, por qualquer outra coisa passageira, pecaminosa, perniciosa, e que vai entristecer o coração de Deus, e que vai nos entristecer, e que vai tirar de nós o centro da vontade, tirar-nos do centro da vontade de Deus, né? Então, nós precisamos entender que adoração é o foco principal. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né, para sermos santos e irrepreensíveis, para o louvor da sua glória, para louvar a Deus, para celebrar a Deus, para cultuar o Senhor, né? Então, adoração deve ser o estilo de vida pelo qual você e eu devamos viver. Esse é o motivo correto. Adoração, né? Agora, não podemos entender que adoração esteja concentrada unicamente em música. Adoração não é para o nosso benefício, né? A adoração inclui toda a nossa vida, toda a nossa atividade transformada em atos de adoração. Eu adoro a Deus quando eu cuido da minha família. Eu adoro a Deus quando eu dou um bom testemunho. Eu adoro a Deus quando eu vejo a necessidade dos outros e atendo. Eu adoro a Deus santificando a minha vida.
Eu adoro a Deus por mais variados motivos. Adoro a Deus através da minha vida de oração, da minha vida de devoção. Adoro a Deus mostrando através da pregação do Evangelho quem é Cristo. Você pode adorar a Deus das mais variadas formas. Então a adoração não pode ser pensada única e exclusivamente na música. Coitado dos desafinados, né? Se formos pensar tão somente na adoração na questão musical, né? Adoração é mais que isso, é um estilo de vida, e você foi criado para adorar a Deus, para servir o Senhor. Nós adoramos a Deus quando confiamos nele. Hebreus capítulo de número 11, verso 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Adoramos a Deus quando obedecemos a sua palavra. Hebreus 11, 8, o Senhor vai nos ensinar: pela fé Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Obediência a Deus, a palavra de Deus é uma expressão de adoração. Adoramos a Deus quando apresentamos a nossa vida em consagração a Ele. Romanos capítulo 12, verso 1 ensina: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo está nos ensinando, irmãos queridos, que nós podemos adorar a Deus através da nossa vida, como expressão de culto vivo, santo e agradável unicamente ao nosso Deus. Então, quando nós descobrimos, ou se alguém está precisando redescobrir o propósito de Deus para a sua vida, é preciso considerar esses aspectos, porque a infelicidade vem quando nós buscamos motivos errados para focar, para centralizar a nossa vida. Muitos colocam, por exemplo, olha, a minha vida tem que ser feliz no casamento, tem que ser feliz na compra de um bem, e muitas vezes a gente até tenta, mas isso não acontece. Então isso não é em si o propósito essencial da sua vida para com Deus, né? E eu quero concluir com uma frase do grande evangelista americano Billy Graham. Ele fala uma coisa que chama muito a nossa atenção. Ele fala assim: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um cristão indiferente e capacitar uma igreja seca. Sabe quando é que nós ficamos envelhecidos? Quando nós não estamos mais vivendo para adorar o Senhor. Sabe quando nós nos sentimos cansados? Quando nós achamos que nós temos que viver tão somente para nós mesmos. Sabe quando uma igreja fica seca? Quando essa igreja perde o foco, que é Cristo. Quando ela fica centrada em pessoas, ou em estruturas, ou em motivos errados como igreja, porque o Senhor nos chamou para adorá-lo. Então, gostaria que você pensasse nisso. Viva para adorar a Deus. Cante contigo: vamos adorar a Deus. Que você possa estar vivendo para adorar o Senhor. E principalmente quando João fala que Deus procura. João 4, 24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre você nesta hora como um adorador, para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.